Olá, a comunicação que vou apresentar, intitulada Evasão Escolar na Educação de Jovens e Adultos de uma Escola Pública do Estado de Sergipe, em parceria com a professora Sandra André e a professora Andressa, que também será por mim apresentada, Sueli Cristina, ela tem, por questão norteadora, entender por que ocorre um elevado índice de evasão nas escolas que ministram turmas da EJA. Tem como objetivo geral analisar os motivos que promovem a evasão escolar nas turmas de educação de jovens e adultos de uma escola pública do Estado de Sergipe, assim como descrever, por meio de um breve histórico, todo o movimento de criação e desenvolvimento da EJA no Brasil. Entender quais as contribuições educacionais na EJA, por meio das leis e documentos que determinam os direitos e os deveres dos sujeitos envolvidos, verificar também os índices e os motivos da invasão das aulas dessa modalidade, a partir da observação e aplicação de questionário em uma escola, para que a gente possa fazer uma análise, né, do material e trazer mediante dados estatísticos. Como fundamentação teórica, nós pautamos em autores como Nascimento, a própria legislação, Ventura e Carvalho, entre outros. Nascimento 2013 ressalta que a educação de jovens e adultos surgiu como uma alternativa de mão de obra qualificada, onde tinha o intuito apenas de um trabalho manual. Já a Lei Diretriz e Base da Educação definiu que a educação de jovens e adultos era uma modalidade de ensino, determinando também a esse público segundo seus interesses e necessidades e possibilitando uma formação diferente do trabalho com crianças. Ventura e Carvalho nos fala que há uma necessidade de uma formação inicial para os docentes, para que possa atuar na atuação profissional na EJA. Se relaciona diretamente à questão mais ampla do reconhecimento dessa modalidade de ensino como direito dos que não tiveram assegurado o acesso à educação. Como método e metodologia, o trabalho trata-se de uma pesquisa de campo, de cunho bibliográfico e documental. O público-alvo são os alunos da terceira etapa da EJA, e o método utilizado foi a aplicação de questionário. A primeira sessão trata-se da introdução, onde ela vai mostrar todo o arcabouço teórico da produção desse artigo. Então, como justificativa para a escolha do tema, ele surgiu no curso de pedagogia, nas aulas de disciplina de educação de jovens e adultos, que agregou, né, novos conhecimentos a respeito da área, pois, além da teoria, podemos verificar na prática o contato direto com os alunos dessa modalidade de ensino em algumas visitas que fizemos junto com os acadêmicos do curso de pedagogia da instituição FANEB. Havendo prontamente uma identificação, né, pessoal com esse público. Também ocorreu a partir de uma inquietação que as autoras tinham de perceber a existência de inúmeros casos de alunos que evadiam essas diferentes escolas. Entretanto, né, poderia ser ela da rede municipal quanto estadual e principalmente essa modalidade de ensino. Diante de tais inquietações, nós nos debruçamos nas investigações e coleta de dados para explicar sobre as causas que levam esses alunos da EJA a invadirem a sala de aula. Demos sequência com um breve histórico da educação de jovens e adultos, para entender, né, todo o processo de construção, de desenvolvimento dessa modalidade de ensino no Brasil. Então, Basiegel explica que a educação era destinada às crianças, embora as pesquisas apontassem a vasta quantidade de adolescentes e adultos que eram iletrados, pois não existia uma política de educação escolar que garantisse o direito e a oportunidade de educação a essa massa. As poucas iniciativas não chegavam a abranger todos, tornando-se desiguais nas diferentes regiões. No entanto, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, CAA, foi a primeira iniciativa governamental para a educação dessa modalidade, tinha por objetivo levar a educação de base a todos os brasileiros iletrados nas áreas urbanas, como também rural. Com a promulgação da LDB
de 1971, o ensino supletivo ele começou a se organizar em termos de cursos e exames. De início, o ensino supletivo foi anunciado como algo temporário para aqueles que tinham a necessidade de provar escolaridade no trabalho, mas logo depois tornou-se um meio de ensino necessário por razão crescente à sua procura. A Lei de Diretrizes de Bases da Educação foi criada, a de 1996, para garantir esses direitos. Então, com o artigo 37, houve a preocupação em garantir esses direitos para a EJA, para aqueles que não tiveram oportunidade de ter acesso ou continuidade dos estudos na idade própria. O seu inciso primeiro, ele fala que os sistemas de ensino asseguram gratuitamente a essas pessoas oportunidades educacionais apropriadas, sendo consideradas características do alunado. No entanto, no inciso segundo, fala que o poder público viabilizou e estimulou o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. No entanto, o inciso terceiro fala que essa modalidade de ensino, preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento, possibilitou a esse público a continuidade dos estudos. Na quarta sessão, a evasão de educação de jovens e adultos, um estudo de caso em uma escola pública do estado de Sergipe, vai tratar, de mostrar como essa modalidade tem como objetivo oportunizar a jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiências, pessoas apenadas e jovens com conflito com a lei, e também fora da faixa etária de escolaridade regular, a conclusão e continuidade do seu estudo, segundo Silva, 2015. Então, observem que essa modalidade de ensino, ela abraça diversas pessoas que não tiveram uma determinada oportunidade de dar continuidade aos seus estudos. E isso gira em torno não só de jovens, mas também adultos, idosos, pessoas com deficiências, pessoas que são apenadas, pessoas que têm problemas com a lei, fora da faixa etária, entre outros e outros problemas. Através da coleta de dados, realizada por meio de questionário, essa técnica vai nos permitiu, de uma forma conjunta, através de um número grande de voluntários, coletar dados suficientes sem identificá-los. Aplicamos nesse questionário 6 questões, tá? As questões foram as seguintes: por que você escolheu a modalidade que está agora? Tivemos 4 alternativas: pelas oportunidades do mercado de trabalho, influência dos pais, professores e amigos, gosta da modalidade e outro motivo, e dizer qual era. A segunda pergunta foi: pensa em abandonar essa modalidade? Sim ou não? A escolha do curso é porque você exerce uma modalidade remunerada, trabalho? Sim ou não? Você gosta da metodologia dos professores? Por quê? Quais os motivos que podem fazer você abandonar o curso? Quais os motivos que promovem o abandono do curso pelos seus outros alunos? Então, vejam que as perguntas, elas sempre giraram em torno de questionamentos que eram próprios e se faziam parte dessa identidade que eles estavam mediando. Então, a maioria das respostas eram por conta que eles procuraram por iniciativa, outros porque foram estimulados, outro porque tinham que se verticalizar dentro do ambiente de trabalho, entre outras e outras propostas. Entre as perguntas, o que a gente percebeu é que a falta de interesse do aluno, traduzida na evasão escolar, poderá ser uma maneira de mascarar sua incapacidade para se esforçar, mas em outras ocasiões não é assim. Acredita-se que o aluno fazia um esforço ao perceber que os conteúdos da aprendizagem eram poucos atrativos, úteis, conectados com a sua vida diária e atraentes o suficiente para que seu empenho fosse válido. Então, quando o aluno descobria que aprender supõe apenas memorizar certos conteúdos distantes de recuperá-los depois de uma prova, pois sua atitude defensiva diante da aprendizagem vai se consolidando com a evasão. Então, não era só apenas a dificuldade de aprender, mas a dificuldade de mediar trabalho e a escola, além de outros motivos que acarretaram essa evasão. Outros problemas também eram problemas de gravidez,
problemas de deixar com quem deixar o seu filho, às vezes até mesmo o esposo que não permitia que fossem à aula naquele dia. O aluno, muitas vezes, perde o interesse em estudar, não se esforça para a escola e tampouco quer aprender quando sabe que o professor irá ministrar aquela aula tradicional de sempre, que não foi o caso das análises do resultado da nossa pesquisa. Os alunos gostavam muito das aulas do professor, eles viam que o professor ele se esforçava em ministrar aulas diferenciadas e atrativas. Então, quando há algo contrário, os alunos não têm interesse. Então, a evasão naquele momento não se dava por conta disso. Vale lembrar que essas pessoas já passaram o dia inteiro exercendo alguma atividade que as deixavam cansadas e, ao chegar na escola, eles querem aprender de forma prática e dinâmica. Como considerações finais, concluímos que a invasão acontece quando o aluno deixa de frequentar a escola. É óbvio, qualquer que seja o motivo que justifique. Ele começa a faltar um dia e continua assim até que deixa de frequentar totalmente a sala de aula. A pesquisa partiu do objetivo de compreender os motivos que fizeram com que isso fosse alcançado. A coleta de dados se deu por meio da aplicação do questionário, né? E os alunos tinham a liberdade de descrever as justificativas que cada um se sentisse à vontade. A leitura desses dados, eles nos permitiu perceber que, para facilitar, muitas vezes eles estavam inseridos nessa modalidade para facilitar a inserção deles no mercado de trabalho, assim como possibilitar, né, que eles trabalhassem durante o dia e à noite eles estudassem. 75% dos alunos entrevistados, eles trabalhavam. A maioria dos alunos, eles não pensavam em deixar de estudar, já que todos gostavam da metodologia do professor sem nenhuma crítica, apenas elogios ao seu trabalho. Para tanto, diante das análises, nós concluímos que as principais causas da evasão dos alunos no ensino médio, na modalidade da EJA, ocorreram por desinteresse dos estudantes e devido à rotina do trabalho, que os deixavam cansados à noite e sem nenhuma disposição para estudar. Nós entendemos que uma pesquisa ela não acaba por aqui. Esse artigo apenas tem de contribuir com as investigações que giram em torno da temática, mas que ela deve ser tratada como um objeto amplo e interessante, né? Especialmente no que se diz respeito à aceleração dos estudos e à inserção dos sujeitos ao mercado de trabalho. Nós trabalhamos com essas referências de autores que tratam da temática em si, com a legislação educacional, e agradecemos a vocês pela atenção e pela oportunidade de participar mais uma vez do Educom, um evento que não só atinge aos sergipanos, mas que tem uma amplitude nacional e até mesmo internacional. É uma grata satisfação, mais uma vez, em participar, publicando mais um trabalho. Obrigada